ele, e apartou-se dele o sono. E o 22: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me ferissem, visto que perante ele encontrou-se inocência em mim, e também perante ti, ó rei, não tenho feito mal algum. Fecha a tua Bíblia, toma o teu assento, fique à vontade. Não vou orar porque já foi orado. Só peço que você preste atenção naquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite. Eu quero dar um título a essa mensagem. O título que eu dou a essa mensagem que Deus colocou no meu coração no vale hoje orando é: a cova não é para a sua derrota, a cova é para a glorificação de Deus. Daniel, bem sabemos que ele vivia em Judá. Daniel, ele foi escolhido a dedo por Deus para ser levado para a Babilônia. Todos sabemos que Israel vivia um período de apostasia da fé, um período a qual eles estavam se distanciando do Senhor, e foi profetizado que viria um rei sobre Israel e levaria tudo, destruiria Israel. Perceba que Israel agora vai passar por esse período de decadência, período de destruição. E nessa leva Daniel vai ser levado para a Babilônia. E quando Daniel chega em Babilônia, vamos ver que Daniel prontamente ele vai se separar daqueles que foram levados juntos. Daniel agora vai se separar para o Senhor, dizendo: olha, eu não quero comer dos manjares do rei, traga-me frutas e legumes. E se porventura, depois desse tempo, não tivermos mais vistoso do que os outros, você então pode nos castigar. E perceba que passa o período e Daniel vai estar mais vistoso, mais forte, mais bonito. Por quê? Porque ele se preservou e se separou para o Senhor. E Daniel agora, ele vai começar a se destacar. Observa que Daniel agora vai ser conhecido por orar 3 vezes. E nessa oração, Daniel vai começar a incomodar quem está em sua volta. Por quê? Porque a oração de Daniel eu destaco como uma plantação. Que quando você planta, quando Daniel vai orar pela primeira vez, Daniel coloca a semente. E quando Daniel coloca a semente na segunda vez, Daniel vem e coloca a terra por cima. E na terceira vez, Daniel começa a orar e ele começa a regar. E vai passando-se o tempo, Daniel vai continuando orando 3 vezes por dia, meu pastor. E perceba que a oração de Daniel é no secreto, não é para todo mundo ver. Como faziam os fariseus que queriam orar no templo para todo mundo orar, para todo mundo ver. Só que ele orava no secreto. E no seu secreto a sua semente ia crescendo. Quanto mais Daniel orava, mais a sua semente ia crescendo. E de repente, agora vai surgir o primeiro galinho da oração de Daniel. E quando começa a surgir os galinhos, aí começa a surgir alguém para se levantar e parar Daniel. Só que uma coisa interessante na oração de Daniel é: quanto mais ele ora, mais perseguição aparece. Só que o interessante aqui é: quanto mais perseguição vai aparecer, ele não para de orar e a semente começa a crescer. E Deus manda dizer para alguém que está orando: continua orando, porque a tua oração está crescendo e no momento certo vai surgir efeito. E perceba que vai crescendo aquela sementinha e de repente vai virar uma árvore grande. Por quê? Porque Daniel agora ele se encontra em um lugar de destaque, porque o rei gostava muito de Daniel. O rei era apaixonado por Daniel. Por quê? Porque Daniel tinha algo diferente. O que era diferente de Daniel? O brilho do Espírito Santo do Senhor. E por sua vez agora, o rei vai querer levantar Daniel acima dos outros. E aí que começa o complô contra Daniel. E perceba que o complô vai acontecer contra Daniel. E eles vão até o rei e vão dizer: rei, olha, vamos levantar um decreto. E nesse decreto ninguém pode fazer petição para outro Deus, nem sequer para outro homem, a não ser o Senhor. E o rei então ele vai assinar esse decreto. E quando o decreto é assinado, Daniel, você acha que ele parou de orar ou ele continua orando? Por mais que o decreto da terra
seja contra a igreja verdadeira não para de orar. O decreto era contra a igreja, não era contra o rei, não era contra Daniel, era contra a igreja. Por quê? Porque Daniel, quando ele orava, ele estava olhando para Jerusalém, ele estava reverenciando ao Deus de Israel, ele estava orando e dizendo: ó Deus, mesmo que estamos em Babilônia, nós cremos que o Senhor tem o poder para nos tirar daqui. Levanta a boca e profetiza na tua vida. O Deus de Israel que Daniel orava, está mandando dizer nessa noite: tu pode estar no cativo, mas continua orando que ele vai te livrar do cativeiro. Continua orando que ele vai entrar no cativeiro. E Daniel vai para a sua oração. E uma coisa que me chama a atenção é: Daniel não orava para se mostrar orador. Daniel orava para que na necessidade o Deus que ele orava aparecesse na situação difícil. Daniel ora de frente para Jerusalém, e Daniel está orando. De repente, lá vem eles e viram Daniel orando e foram direto para o rei para entregar Daniel. E o rei ficou triste porque o rei gostava tanto de Daniel. Só que o rei não podia fazer nada porque foi assinado o decreto. E agora ele vai mandar buscar Daniel. E aqui que eu acho lindo, por quê? Porque ele busca Daniel. E quando ele vai lançar Daniel dentro da cova, ele olha para Daniel e diz: Daniel, o teu Deus, a quem tu serve continuamente, te livrará. Ele não diz pode te livrar, ele diz te livrará. Porque ali no momento a oração de Daniel converteu aquele que não acreditava no Deus. Porque ele não acreditava no Deus de Israel, mas no momento de lançar Daniel, ele passou a crer no Deus de Israel. E quando eles jogaram Daniel dentro da cova, Jesus, pastor, imagina comigo aquele monte de leão furioso, faminto, na escuridão. Quando vai sentir o cheiro de Daniel, eles vão querer devorar Daniel. Só que o cheiro que eles sentem não é de Daniel. O cheiro que eles vão sentir é do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque quando Daniel desce na cova, os leões se afastam. Meu Deus! Olhe para mim. Quando Daniel desce, os leões se afastam. Por quê? Porque o que inala nele é a essência do Espírito Santo do Senhor. Levanta a mão que eu profetizo na tua vida. Sabe o que Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para alguém? É que a tua oração vai ser tão forte que o cheiro do Espírito vai transportar em você. E quando o diabo olhar, ele não vai ver você, vai ver o Espírito de Deus. Só quem acredita vai adorando Jesus. Vai adorando Jesus. E eu fui pesquisar sobre leão. O leão, ele não caça. O leão, ele protege território. Quem caça são as leoas. O leão, ele é encarregado de proteger território. Sabe o que eu perguntei para ele? Eu falei: Deus, mas ele foi lançado dentro da cova dos leões. Meu filho, você não entendeu. Eles são leões, mas o leão da tribo de Judá sou eu. Meu filho, eles são leões, mas o leão da tribo de Judá sou eu. Eles estão protegendo aquele território pequeno, mas Daniel, ele é meu território. Ninguém toca em Daniel. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? O adversário pode se levantar contra a tua casa, tua família, teu ministério, mas tu é território do céu. Deus está dizendo: no meu território ninguém toca. Só quem é território do céu, abre a boca e adore Jesus, porque ele está presente. Eu olhei e falei: Senhor, mas que lindo é isso. E os leões, eles não tocaram em Daniel, porque o leão da tribo de Judá estava ali naquele momento para proteger Daniel. E perceba que o rei, ele foi para o palácio, dispensou tudo, começou um propósito na vida do rei.
ele até jejuou. Para quem não servia a Deus, ele até jejuou em prol da vida de Daniel. Que poder de oração forte. Quem não serve, agora possa até jejuar pelo amigo. Olha o poder da oração, da intercessão. Daniel intercedia, e a oração de Daniel influenciou quem estava perto dele. Tu tem que orar bastante para quem está do teu lado e não serve ser influenciado pela tua oração. Sabe por quê? Porque a oração tem poder e tem muitos seus efeitos. Quer que eu te prove uma coisa na Bíblia? Quem não se lembra de Ana? Ana sofria perseguição por Penina. Ana orava conscientemente. Ana se via no templo para orar. E a oração de Ana surgiu tanto efeito que o Deus concedeu a ela um filho. E quando isso acontece, é porque a oração não foi somente ao céu, mas que a oração trouxe o céu até ela. Tu está orando para a tua oração ir até o céu, ou para o céu vir até você? Sabe qual é o problema da minha geração? É orar para a oração ir só até o céu. Esquece que o céu também vem até você. Sabe por quê? Porque quando ela orou, alguém olhou e diz: olha, está embriagada, está doida. Mas ela não, ela estava orando ao Senhor e sabia que no momento certo a tua oração seria respondida. Tem alguém nessa noite que precisa ouvir isso. Está orando há muito tempo e não vê nada acontecendo. Aí Deus está dizendo: calma, minha filha, porque no momento certo responderei a tua oração. Tem gente que está dizendo assim: meu Deus, eu estou orando há mais de anos e não vejo nada acontecer. Mas no momento certo, o poder da oração vai surgir efeito na tua casa. E quem tu pede libertação vai ser liberto. Quem acredita vai adorando Jesus. E os leões não tocam de Daniel. E passou a noite inteira o rei jejuando e preocupado com Daniel. Pela manhã, quando o rei vai chegar, o rei já vai gritando: Daniel! Quem estava com o rei achou que não ia ouvir a voz de Daniel. Achou que tinha destruído Daniel. Só que de repente, lá de dentro da cova, Daniel ele vai gritar: ouvive o rei para sempre. Mas antes disso, deixa eu voltar um pouquinho, porque eu estou um pouquinho nervoso. Pregar perto desse homem me deixa nervoso. Quando ele coloca a pedra sobre a cova, ele vai selar para que ninguém fosse lá e tirasse a pedra, para não quebrar o selo do rei, o mandato do rei. E o interessante é que a terra selou. Mas no livro de Apocalipse, João vai ver um livro com 7 selos, e ele vai chorar porque não é achado digno ninguém de atar os selos. Mas o interessante é que de repente sai uma mão do trono e pega aquele rolo na mão e diz: não chora, porque eis aí o Cordeiro de Deus que pode desatar esse selo. Sabe o que é isso? A terra pode até decretar o teu final, mas o céu nessa noite está dizendo: não é o final, é uma vírgula, porque eu tenho uma nova história. Eu quebro o selo da terra e boto o selo do céu. A terra pode até selar, pode até dizer: acabou, não prega mais, não canta mais, não tem oportunidade mais, não consegue orar mais. Mas o céu nessa noite está dizendo para alguém: calma, minha filha, isso é só um período de experiência, porque o céu tem um novo para você. O Deus de Israel tem uma nova história para você. E levanta a mão, sabe por quê? Porque Deus está dizendo para alguém: te pedrejaram, te atacaram, te acusaram, mas Deus está dizendo: essas acusações eu limpo e eu dou uma nova história, porque o poder está na mão de Deus, está na mão de Deus. Quem acredita vai adorando Jesus. Já estou terminando. Aleluia. E agora, glória a Deus, o rei vai chamar Daniel. E Daniel vai dizer: vive o rei para sempre. E quando diz isso, quem estava do lado do rei achou: matamos Daniel. Agora quem manda em Babilônia somos nós.
Destruímos aquele camaradinha que orava. Destruímos aquele cara que se destacava por sabedoria. Destruímos aquele cara que tinha intimidade com o rei. Meu Deus! Nossa, Jesus, eu te amo, Deus. Matamos aquele cara que tinha intimidade com o rei. Sabe o que Deus falou comigo aqui agora? É que quem tem intimidade com o rei, o diabo não para. É que quem tem intimidade com o rei, a terra não para. Sabe por quê? Porque quem é levantado pelo céu incomoda a terra. Quer que eu te provo isso? José foi levantado pelo céu e incomodou a terra, foi vendido. Moisés foi levantado pelo céu e incomodou a terra, foi cativo, foi preso. Ah, Jesus, eu vou dizer isso aqui. João Batista foi levantado por Deus, incomodou a terra, foi preso, decapitado. Jesus foi levantado pelo céu, incomodou a terra, foi crucificado. Mas não tem problema, porque no terceiro dia ele ressuscitou. Sabe o que é isso? É que quem é levantado pelo céu, a terra não para, não para, não para. E se tem alguém levantado do céu, adore Jesus. Que ela manda, que ela vai seca. E o rei agora ele vai dar outro decreto. E eu finalizo aqui, meu pastor. E o rei agora vai dar outro decreto. Que decreto é esse? Ó povos e nações, paz seja convosco. Que o rei de Daniel, que o Deus de Daniel seja o Deus de toda a nação. Porque nos céus ele opera maravilhas e sinais. Na terra ele opera maravilhas e sinais. E o rei vive para sempre. Se levanta, por favor, se coloca de pé que eu entrego o microfone. Ele opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Livro de Gênesis. E Deus criou os céus e a terra. Interessante aqui que Deus criou os céus e a terra. E eu finalizo. O Deus opera maravilhas nos céus e na terra. Pastor, quando eu perguntei a Deus sobre tais coisas, Ele disse: eu vou para o Pai, vou vos preparar lugar e voltarei para buscá-los. O lindo disso aqui é que quando Deus disse que Ele opera maravilhas nos céus e na terra, eu trago para os nossos dias atuais. Quantas e quantas coisas estão acontecendo derrotando o mundo? Quantas e quantas tragédias estão acontecendo em volta do mundo? E muita gente questionando, dizendo: Deus não existe. Deus não livra aquelas pessoas que estão sofrendo. Deus, Ele não está nesse meio. Deus não cura quem está doente. Só que isso é cumprimento da palavra, para que o nome dEle seja glorificado. E Ele vai operar no momento certo. E a igreja que está unida no propósito de oração, naquele grande dia, vai olhar e vai dizer: valeu a pena ser fiel. Valeu a pena ser fiel. Partirei a coroa da vida. Só quem vai receber a coroa da vida é o sinal de maravilha que os céus têm preparado para você. Deixa eu ver quem vai receber. Deixa eu ver quem vai receber. Vai adorando Jesus. Adorando que é macia. Ticamente que é adorando que é macia. Deus está mandando dizer: se prepara a igreja, porque eu vou descer nessa terra e vou fazer um grande avivamento para eles verem que eu ainda batizo, que eu ainda renovo, que eu ainda encho, que eu ainda encho, que eu ainda encho. E de calabaça, e de